Galerinha da 3000, a aula de hoje é sobre tecido conjuntivo. Bom, o tecido conjuntivo, moçada, ele é bem o oposto do tecido epitelial. Lá no tecido epitelial, as células eram bem juntinhas, né, bem unidas, justapostas umas às outras. Aqui no tecido conjuntivo vai ser exatamente o contrário. Vai ser uma célula bem distantezinha uma da outra. Vai ser uma célula aqui, outra aqui. E entre uma e outra, nesse espaço aqui, haverá um líquido. Esse líquido gelatinoso eu vou chamar de matriz intercelular, certo? É o líquido que separa uma célula das outras. Nós vamos ver que dentro do tecido conjuntivo, esse líquido ele vai ter algumas funções. É um tecido vascularizado, é um tecido que vai ter vaso sanguíneo passando por ele. Então lembra que lá no tecido epitelial não tinha vaso sanguíneo. Aqui tem vaso sanguíneo, é um tecido irrigado, um tecido que recebe bastante nutriente. O tecido conjuntivo ele pode ser classificado da seguinte forma: em tecido conjuntivo propriamente dito, que é o geralzão, e os tecidos conjuntivos especiais. Sim, o tecido conjuntivo ele pode tomar formatos diferentes, como é o caso do tecido adiposo, o tecido cartilaginoso, o tecido ósseo e o tecido hematopoético, o nosso sangue. A gente vai ter uma aulinha somente para falar do tecido hematopoético, que é muito, mas muito importante para o Enem. Lembrando, lá no tecido conjuntivo propriamente dito, que eu vou chamar de TCPD, quando eu falar TCPD, fiquem atentos que é tecido conjuntivo propriamente dito. Esse tecido ele pode ser do tipo frouxo ou denso. Já já a gente vai ver qual a diferença de um para o outro, tá? Bom, o tecido conjuntivo frouxo, moçada, ele recebe esse nome porque as células não estarão muito unidas, estarão células mais distantes umas das outras. Haverá muita substância intercelular entre uma célula e outra. E esse tecido, moçada, ele vai ter, além desse líquido intercelular, também terá muitas fibras. Essas fibras são formadas pelo fibroblasto, que é a principal célula do tecido conjuntivo. É essa mocinha aqui, ó. Essa mocinha vai produzir o colágeno, vai produzir elastina, vai produzir ácido hialurônico, que são substâncias extremamente importantes para a manutenção do tecido epitelial, tá? Além disso, teremos os macrófagos. Macrófagos é uma das células de defesa do nosso corpo, principalmente para capturar bactérias. Junto ali com os neutrófilos, são os principais capturadores, fagocitadores de bactérias. Teremos os mastócitos. Os mastócitos são essa célulazinha aqui, que produzem heparina e histamina. A heparina é um anticoagulante, evita que formem-se coágulos dentro do nosso sistema sanguíneo, e a histamina é um vasodilatador. Quem tem problemas alérgicos provavelmente tem ou toma histamina há um bom período de tempo, que é o xarope ou comprimidinho lá para alergia. E o plasmócito é uma célula que vai gerar anticorpos que se gerarão anticorpos para defender o nosso organismo contra qualquer tipo de coisa. As fibras, como eu falei para vocês, podem ser de 3 tipos: fibras colágenas, elásticas e reticulares. Vamos por partes. A fibra colágena é a maior fibra que a gente tem. É essa rosinha aqui, ó. Essa fibra, elas são constituídas, obviamente, de colágeno, são grossas e resistentes e estão presentes na derme, que confere uma resistência. Ela tem uma resistência boa, porém ela tem um pouquinho de elasticidade. Ela não é tão rígida quanto a reticular. Já a elástica, ela é formada de uma substânciazinha chamada elastina, e ela vai ter uma elasticidade gigantesca. É o que vai formar, por exemplo, os nossos pulmões. Os nossos pulmões têm muita capacidade elástica. Lembre-se, nosso pulmão ele tem que encurtar e expandir. E esse movimento, se fosse de fibra colágena, por exemplo, não aguentaria, estouraria e o nosso pulmão explodiria e a gente morreria, certo? Para isso que existe a fibra colágena. A fibra colágena ela é bem fininha. E temos também as reticulares. As reticulares elas são fibras ramificadas que formam uma rede protetora que dá uma aderência maior, principalmente aos órgãos, aos tecidos vizinhos. Por exemplo, quero unir o tecido epitelial com o tecido conjuntivo. Aí eu vou ter ali essas fibras que vão dar uma resistênciazinha maior a essa união. Bom, aqui a gente tem uma imagem, ó. O tecido conjuntivo frouxo vai ser essezinho aqui de baixo, ó. Olha aqui. Perceba que as células são distantes umas das outras, não está muito prensado. Já o tecido conjuntivo denso é como se fosse o frouxo, só que foi prensado, amassei, achatei
esse tecido. E aí eu posso ter dois tipos de tecido conjuntivos denso, o modelado e o não modelado. O não modelado, moçada, é aquele tecido que eu vou encontrar abaixo da nossa pele. Tem o tecido epitelial, o tecido conjuntivo frouxo e abaixo dele o denso não modelado. Dá uma elasticidade, dá resistência à nossa pele. Já o modelado, ele vai ser prensado e todas as fibras estarão no mesmo sentido, diferente do não modelado. O não modelado, as fibras podem ir assim, ó, se quiserem, toda caminhos tortuosos. Já no modelado não. As fibras obedecerão um sentido único, certo? Isso daí, moçada, vai dar muito mais elasticidade e resistência à tensão. Por isso que é o tecido usado para fazer ligamentos e tendões do nosso corpo. Show? Bom, molecada, aulinha rápida, tranquilinha. Vai lá, plataforma, e façam os exercícios. Show de bola? Dá um like, se inscreve no canal, aperta o sininho. Valeu, até a próxima.